Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações equivalentes. Estão preparados? Então, vamos lá! Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, será que 1/2, 2/4 e 8/16 são equivalentes? Ou seja, será que elas representam a mesma quantidade? Vamos representá-las em figuras. Perceberam que todas as partes coloridas têm exatamente o mesmo tamanho? A única diferença é que as frações foram divididas em quantidades diferentes. É como você ganhar uma barra de chocolate e seu amigo outra barra do mesmo tamanho. Só que vocês dividem o chocolate em partes diferentes. Os dois comeram a metade do chocolate, só que como dividiram a barra em partes diferentes, as frações são representadas com números diferentes, mesmo os dois tendo consumido a mesma quantidade. Como saber se as frações são equivalentes? Além de desenhar, você pode multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador da outra. Se os resultados forem os mesmos, as frações são equivalentes. Por exemplo, 2/4 e 4/8 são equivalentes? É só fazer 4 vezes 4, 16. 8 vezes 2, 16. Perceberam que os resultados das multiplicações são exatamente iguais? Isso mostra que as frações são equivalentes. Se os resultados ficassem diferentes, essas frações não seriam equivalentes. Como obter frações equivalentes? Bom, se você vai fazer uma atividade que te pede frações equivalentes, você pode multiplicar ou dividir o numerador ou denominador pelo mesmo número. Por exemplo, preciso de 3 frações equivalentes a 1/2. É só multiplicar essa fração por um número qualquer. Vou multiplicar por 2. Lembrando que você tem que multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Já tenho uma fração equivalente. Vou criar outra a partir dessa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora eu vou criar mais uma. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Repararam nos desenhos que as frações que foram criadas são equivalentes? Ou seja, têm o mesmo tamanho. Então, sempre quando multiplicar a fração por um número, você estará criando uma fração equivalente. Você também pode criar frações equivalentes dividindo. Por exemplo, 24/30. Pense em um número que dá para dividir esses dois números sem que sobre nada na divisão. Sempre quando o numerador e o denominador forem par, você pode dividi-los por 2, pois qualquer número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Então, 24 dividido por 2 é 12. 30 dividido por 2, 15. Já temos uma fração equivalente. Agora eu vou criar outra. 12/15. Você precisa pensar novamente em um número que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo. 12 dá para dividir por 2 sem sobrar nenhum número? 12 dividido por 2, 6. Mas eu não consigo dividir o número 15 por 2 sem que sobre número, pois 15 é ímpar. Bom, 15 dá para dividir por 5, mas não dá para dividir por 12. Então, qual número dá para dividir os dois ao mesmo tempo sem que sobre número? Será que dá por 3? Vamos ver? 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Agora obtivemos uma nova fração por meio da divisão. Será que dá para continuar essa divisão? Eu sei que 4 dá para dividir por 2, mas por 5 não. Então fica impossível continuar a dividir essa fração. E quando isso acontece, chamamos de fração irredutível, que é quando não há nenhum outro número além de 1 que seja divisor tanto do numerador
quanto no denominador. Lembrando que não faz sentido dividir uma fração pelo número 1, porque você obteria resultados iguais. Como resolver uma questão como esta? Primeiro, você precisa descobrir como essa fração equivalente foi adquirida, se por meio da multiplicação ou da divisão. Como esse número que aparece aqui é maior, então eu sei que foi por meio da multiplicação. Para descobrir, eu posso seguir dois raciocínios. Que número que vezes 8 é igual a 16? Ou qual seria o resultado se eu dividisse o 16 pelo 8? A resposta para essas duas perguntas é 2, porque 16 dividido por 8 é 2, e 2 vezes 8 é 16. Se eu multipliquei o numerador por 2, devo multiplicar o denominador por 2 também. Assim, terei o resultado do número oculto, que é 24, pois 12 vezes 2, 24. E nessa outra fração equivalente, qual é o número que está em oculto? Como a pista que aparece é menor que a fração inicial, percebo que aqui foi utilizada uma divisão para criar essa fração equivalente. Para descobrir por qual número essa fração foi dividida, posso usar a multiplicação ou a divisão, como no primeiro exemplo. Bom, eu sei que 4 vezes 8 é 32, e 32 dividido por 4 é 8. Então, para obter uma fração equivalente através da divisão, foi utilizado o número 8. Por isso, devo dividir também o numerador pelo número 8, e assim encontrarei o número que está em oculto. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!